Fala galera, beleza? André Okazaki aqui com mais um episódio da série Criando Códigos Testáveis, uma série onde eu mostro situações, exemplos do mundo real de código que às vezes parece que não é muito testável, que está difícil de testar ou que tem alguma complicação ali para fazer testes de unidade, e eu divido aqui com vocês as soluções, o que eu fiz para resolver esse problema, como que eu corrigi, o que eu alterei, o que eu refatorei. Lembrando que esse quadro é interativo, então se você está passando por alguma situação em que você não sabe como fazer um teste de unidade, você pegou um código, acha que ele é intestável ou que está cheio de dúvida ali, você pode mandar esse código para mim, eu vou analisar aqui nesse quadro, a descrição com as instruções de envio estão aqui no vídeo, e aí eu posso fazer uma análise e gravar um episódio para tirar as suas dúvidas. No episódio de hoje a gente vai falar sobre Data Driven Tests, ou testes guiados por dados. Eu já gravei um episódio anteriormente para falar sobre isso, para você não fazer teste de unidade guiados por dados. Eu vou deixar ele linkado aqui em cima, caso você queira assistir. E na ocasião eu falei sobre o Data Driven Tests, como que funciona, para que ele serve e tal. Dessa vez eu quero focar em exemplos. Eu vou trazer aqui uma definição rápida, caso você não queira assistir o outro vídeo lá, mas eu quero te mostrar alguns exemplos da vida real mesmo, em que às vezes a gente pega um recurso da linguagem, acha que ele é interessante e sai usando, sem saber exatamente como que você faz ou quais são os melhores jeitos de aplicar. Mas vamos mostrar aqui para você ver. Para começar, então, como que esse conhecimento te ajuda? O que eu vou trazer aqui que você pode colocar em prática ainda hoje, assim que você desligar esse vídeo aí? A primeira coisa que você vai aprender o que é o teste guiado por dados. Como eu disse, tem a descrição do vídeo aí, aqui embaixo também, né? E aí você pode ver lá algumas definições, como que funciona e tal. Vou dar um resumo aqui também para o assunto não ficar perdido. E eu quero que você entenda porque que ele não é tão legal quanto parece. Tem muita gente que olha os meus testes, galera do trabalho, amigos meus ali que trabalham comigo, e o pessoal olha e fala, pô, mas por que você não usa um teste guiado por dado aqui? Era muito mais fácil, muito mais simples e tal. Às vezes é simples, às vezes não é tão simples quanto parece. É, é um bom recurso, não acho que ele é um recurso 100% inútil, mas eu particularmente não gosto de usar, porque eu acho que na maioria das vezes ele atrapalha mais do que ajuda. E a gente acha que está ajudando, mas na verdade prejudica o time, prejudica o trabalho em equipe. Eu vou mostrar alguns códigos aqui só para você ter uma ideia disso que eu estou falando. Então, só para deixar claro aqui, né, o que é o Data Driven Test, ou teste guiado por dados? Né? São testes onde você consegue parametrizar os valores que entram dentro do seu método de teste através de um atributo, e aí você consegue criar um teste um pouco mais dinâmico, vamos dizer assim, né? Ao invés de colocar os seus valores hard-coded ali no seu código, você pode colocar eles como um parâmetro de entrada do método, e aí ele vai deixar, por exemplo, vai permitir que você não repita linhas de assert, não repita linhas de setup, e o teste fica um pouco mais dinâmico, vamos dizer assim. Você consegue fazer mais testes com menos linhas de código. Aqui no MS Test, cada framework tem a sua dinâmica de trabalhar. Como vocês sabem aqui, você acompanha o canal, eu uso bastante o MS Test. No MS Test, o atributo que executa esse trabalho de parametrização é o data row aí, que aqui, ó, se você olhar no IntelliSense, tá vendo? É um atributo do Unit Testing, do próprio MS Test. XUnit, NUnit, eles têm sua dinâmica lá. Não sei exatamente como é, mas provavelmente muito parecido. Você vai atributar o seu método, né, não a classe. E aí lá no seu método você vai criar parâmetros de entrada. Então, geralmente um teste comum, quando a gente cria aqui no MS Test, você vai criar um teste sem parâmetros. Como esse aqui, ó, deveria indicar que o cliente é pessoa física, não tem parâmetros e a gente coloca os valores aqui hard-coded mesmo,
dentro do seu método de teste. Nesse caso, você vai atributar aqui, vai criar o data row e vai colocar aqui um atributo, né, um parâmetro de entrada para o seu método. E o método ele vai, a engine de teste aqui, no caso o MS Test, ele vai executar os seus métodos de teste. Quando ele detectar que tem um data row aqui, ó, ele vai fazer uma associação desse cara na chamada do método e vai passar os valores que você colocou aqui no data row como parâmetro na ordem em que eles se encontram aqui na entrada do seu método, né? Então ele vai pegar aqui simplesmente os tipos que você colocar, tá vendo? Ele são valores dinâmicos, né? Você pode passar vários parâmetros aqui. Provavelmente ele usa uma entrada aqui que é do tipo param. Vamos ver aqui. Ó, params object more data, né? E você vai conseguir passar vários parâmetros aqui indefinidamente. Se você quiser criar 30 parâmetros de entrada no seu método, você pode. Apesar de não ser uma boa prática aí. Nas versões mais novas do Visual Studio, você já consegue visualizar os parâmetros de entrada aqui na lista dos testes. Então, depois que ele faz a execução, ele vai te mostrando aqui, ó, quais são os parâmetros que passaram e a quantidade de testes. Aqui você consegue ver que ele fez várias chamadas, ó, 1, 2, 3, BB, AA, F, J, PF, tá vendo? Então são todas as execuções do data row. Essencialmente é isso que um teste guiado por dados faz. Ao invés da gente colocar os dados dentro do teste como hard code, que é a prática mais comum, existe a possibilidade de parametrizar os seus testes. Então você consegue fazer várias execuções. Se não fosse desse jeito, eu teria que copiar e colar isso aqui várias vezes, passando esses parâmetros fixos aqui, PF, PJ, e aí ele ia fazer a mesma coisa, só que ele ia executar de um jeito diferente. Essa é uma dinâmica interessante, é um recurso que tem o seu valor ali de certa forma, só que ele gera alguns problemas. Parece muito legal quando você olha de fora, com o olhar de um programador, um olhar da gente ali que gosta de um código, gosta de um código dinâmico, mas do ponto de vista de um dev que testa, isso pode gerar alguns incômodos. Então, por que que isso é um problema? Por que que isso aí às vezes parece bom, mas não é tão bom assim? Código muito dinâmico sempre vai gerar problemas. Eu não estou dizendo aqui para você que quando você fizer o seu sistema e o seu software, que você tem que ficar usando hard code para tudo que é lado. Não é isso. O sistema ele precisa reagir a dados, né? A sua lógica de processamento reage aos dados. Às vezes ao tamanho de uma string, às vezes a um determinado valor, às vezes a quantidade de itens que retorna numa lista. Isso é comum. E eu acho que tem que ser assim mesmo. Só que quando você começa a fazer um código dinâmico demais, você vai pagar um preço por isso. Todo mundo, todo dev, né, gostaria de fazer um software que nunca precisa de manutenção. Que você vai fazer todas as combinações possíveis com todas as possibilidades de entrada, saída e variações, e que seu código vai conseguir entender dinamicamente aquilo e vai reagir corretamente a todas as situações possíveis e imagináveis. Todo mundo gostaria que fosse assim. Porque na nossa cabeça de dev, a gente acha que se produzíssemos software desse jeito, a gente não teria que dar manutenção. Porque, ele reage a tudo, então, tudo que entrar aqui vai funcionar. A verdade é que não é assim. Seria muito legal se fosse, mas não é. Por mais dinâmico que você torne o seu código, uma hora ele vai ter que passar por manutenção. Não dá para prever tudo que vai acontecer no futuro. A gente não consegue nem prever o que acontece no presente, né? Quanto mais o que vai acontecer depois. O software muda e a gente precisa aceitar as mudanças do software, não lutar contra elas. E quando você quer fazer um código dinâmico demais, você vai pagar um preço por isso. Ele vai ficar complexo. E esse é o grande problema. Primeiro porque é meio paradoxal, né? A gente tem dificuldade de escrever código simples. A gente, como dev, a gente gosta de deixar o negócio super dinâmico. Porque parece que, sei lá, a gente se acha mais inteligente quando o código é mega dinâmico e faz tudo. Mas, como eu disse, não é assim que funciona. A vida não é tão legal assim que vai deixar você escrever o software uma vez e que nunca mais vai precisar dar manutenção. Então, o grande problema de usar o Data Driven dentro dos seus testes
é que o seu código de teste ele começa a ficar muito complexo, porque você vai querer fazer código dinâmico, reagir aos parâmetros. É muito mais simples quando o seu código de teste é desse jeito aqui, ó, não tem parâmetro, não tem variação nenhuma, não tem o que variar. Obrigatoriamente precisa ser hard-coded. Lembra que a gente cria parâmetros em funções para que elas sejam dinâmicas, né? Que elas sejam parametrizáveis, ou seja, se eu informar um determinado valor de parâmetro, o código vai executar de um jeito. Se eu informar um outro valor, ele executa de um outro jeito. Se o seu método não tem parâmetros, não tem como ele variar. Então, ele invariavelmente vai ser mais simples. Não tem o que fazer. Você vai ter que forçar um hardcode aqui. Quando você começa a colocar parâmetros, você vai querer deixar o seu código mais dinâmico. Esse aqui é um exemplo mais simples. Se você pegar um exemplo, por exemplo, como esse aqui, ó, a coisa começa a ficar mais difícil, porque começam a aparecer mais parâmetros. Quanto mais parâmetros, mais complexo começa a ficar o seu código, começa a aparecer lógica de programação aqui no seu teste. Então, isso pode ser desejável dentro do seu sistema, mas provavelmente não vai ser tão desejável assim no teste. Então, qual que é o grande problema do Data Driving? Por que eu não gosto de usar? Porque ele cria hábitos ruins de programação de testes. Você acaba querendo levar o seu código mega dinâmico da sua aplicação para o código de testes. E isso vai te gerar problemas. Gera mais problemas do que vantagens. Então, não acho que ele é 100% ruim. Ele tem suas vantagens, desde que você saiba usar elas a seu favor. E para você tirar vantagem de um teste guiado por dados, você precisa saber testar. Isso é uma coisa que eu observo muito, principalmente quem é iniciante. A galera vê que existe esse recurso e quer fazer um monte de customizações. Porque meu teste agora é dinâmico, e aí se ele mudar, se o código mudar, o teste não vai quebrar. Não é para fazer teste que funciona para tudo e não quebra. Não é isso. Esses são os hábitos ruins que o Data Driving gera. Então, não estou dizendo que não é para usar. É só que você precisa aprender a testar primeiro. Depois que você aprender a testar, aí você usa. É um recurso da linguagem, é um recurso dos frameworks. A galera, principalmente iniciante, quer usar os recursos da linguagem, quer usar os recursos do framework, sem saber direito como que funcionam as coisas. Não sabe testar, não sabe produzir um bom software com uma boa arquitetura. E aí sai usando o recurso desnecessariamente. Ou pior, sai usando o recurso da forma errada. Tira um mau proveito, né? Ao invés de tirar um bom proveito, né? Se aproveita das coisas ruins que o recurso traz. E esse não é o objetivo. Então, esse é o maior problema de todos e é por isso que eu não gosto de usar. Eu recomendo que você use. Se você não tem experiência com teste de unidade, não usa. Evita. Começa a fazer. Ele resolve problemas, como qualquer outro recurso de linguagem. Se você ainda não sabe testar, você provavelmente não tem esses problemas. Então, aprende a testar primeiro. Começa a fazer os seus testes repetidos. Né? Ele é muito bom para aplicar o dry, don't repeat yourself. Para não ficar copiando e colando código de teste para todo lado. Então, ele é muito bom para isso. Mas se você não sabe testar, você não sabe se você está fazendo certo ou errado. Então, o dry não se aplica para você ali. Porque você não sabe se você está se repetindo ou não. Né? Começa a fazer, depois que você fizer, se começar a ter problema, aí você aplica o recurso da linguagem. Não sai aplicando o recurso sem saber se você tem problema ou não. Isso é uma coisa muito importante para você entender, não só para o teste de unidade, mas para qualquer coisa que você fizer na programação. Os recursos existem para resolver problemas. Usa eles para resolver o problema quando ele aparecer para você, e não antes. Se você começa a usar antes, você começa a gerar outros problemas. Esse é o caso do Data Drive. Vamos ver alguns outros exemplos aqui, ó, porque agora eu vou te mostrar aqui, não só os problemas, falei dos problemas de forma geral, mas eu reuni alguns testes que eu peguei em um sistema nosso mesmo, que eu mexo todo dia ali, identifiquei alguns pontos que poderiam melhorar, não são problemas à primeira vista, assim, né? Não são problemas absurdos, mas que vão gerando mais problemas ao longo do tempo. Então,
vou trazer esses problemas aqui na seção aqui de como resolver. Como é que a gente faz para usar o Data Driven Test, né, da forma correta? Não vou dizer da forma correta, porque às vezes parece que sou o dono da verdade, né? Que só o meu jeito que é o certo. Não é isso, não. Eu vou te mostrar uma forma melhor de usar. Acho que essa é a palavra melhor, né? Formas melhores de usar tem várias. Vou te mostrar algumas para que você consiga usar o Data Driven ou que você evite usar quando ele não é necessário. Então, trouxe 4 exemplos aqui para a gente ver. Antes de mostrar os exemplos, eu quero que você entenda a regra de ouro para você usar o Data Driven. Em inglês, às vezes é difícil ficar enrolado. Data Driven, ou Data Driven, sei lá como você fala. A regra de ouro é a seguinte: você sempre vai parametrizar os seus setups e sempre vai usar ação e assert fixos. Então, dentro do seu teste, tem uma seção onde você faz o setup, que a gente são os 3 As do teste, né? A seção que a gente chama de arrange, onde você monta o cenário de teste. Depois, a ação ou action, o segundo A, que é a chamada do seu método, e o assert, que é o terceiro A. A ação e assert são sempre os mesmos. Você nunca deve usar os parâmetros como valores de assert. Isso vai te confundir, você vai entender nos exemplos aí. O primeiro exemplo que eu separei, ele é clássico. Apesar de você achar que não acontece, acontece muito. Usar testes com desvio de lógica. Então, o nosso primeiro teste aqui, ó, que foi esse exemplo que eu coloquei, eu fiz questão de trazer ele, porque é uma coisa que parece muito inocente no começo, mas que isso vai piorando com o tempo. Lembra que eu falei lá que o Data Driven ele gera hábitos ruins. Esse é o hábito ruim que o Data Driven gera. Quando a gente coloca parâmetros no nosso método, no começo, esse método aqui especificamente, ele não era assim, não é um exemplo real, extremamente real, né? Eu trouxe ele e adaptei para o que estava, mas era muito parecido com isso aqui. Então, esse tipo de teste, ele não nasce desse jeito. Veja que ele está bem complexo. 5 parâmetros, né? Tem ifs aqui, ó. Então, vamos só entender um pouco da lógica aqui, ó. Cada data row é uma chamada de método que vai executar. Então, ele vai chamar esse método aqui, passando todos esses parâmetros, esses 5 parâmetros. Então, status do produto 1, valor do produto 1, status do produto aqui é 2, valor do produto 2 e o valor esperado. Então, são esses 5 parâmetros aqui, ó. No nosso método aqui, o que ele faz? Ele faz um cálculo do valor total, ó. E aí ele tem algumas regras de negócio nesse cálculo. Ele soma aqui o valor que está em estoque, baseado no status. Então, quando é status 1, o produto está em estoque. E quando é o status 2, é porque o estoque dele está baixo. E aí tem uma regra aqui do seguinte, ó, quando é estoque baixo, ele aplica 10% de agravo no preço aqui. Então ele deixa mais caro quando o estoque está mais baixo, tem mais procura, uma regra de negócio aí. O nosso teste está fazendo testes para essa variação. Então status 1, status 2 com status 2. Se eu tiver 2 status 2 também, se eu tiver só produto com status 1, se eu tiver só produtos com status 2, e se a lista tiver zerada e não tiver nada ali. Então, veja que para poder testar a lista zerada, por exemplo, ou só um produto, a gente já teve que forçar um if aqui, ó. Então, qual que é a condição? Se o status do produto for 0, ou seja, esses dois parâmetros aqui, ó, a posição 1 e a posição 3, aí ele não inclui o produto na lista, ó. Então, se for 0, ele não inclui. Se for maior do que 0, ele vai incluir. E por que a gente aplica uma lógica dessa aqui, ó? Porque a gente está trazendo o pensamento da programação do software para a programação do teste. Como eu disse, é um hábito ruim, está trazendo hábitos ruins. Você não pode trazer a mesma forma de pensar lá do seu programa para dentro dos seus testes. Senão o seu teste vai virar um outro programa. E aí você já tem dificuldade de fazer testes para o seu código de produção. Porque você já tem um monte de coisa para ver lá, que às vezes dá problema, às vezes não dá. Se você cria um outro programa só para testar o seu programa original, você vai começar a ter problemas. E outra coisa, se você tem lógica aqui, ó, talvez você tenha que criar um teste para o seu teste.
Porque como você sabe se isso aqui está sendo ignorado ou não? Se começa a parecer lógica, começa a haver necessidade de teste também. Então, você vai cair num buraco de minhoca aqui. É por isso que você não deve fazer esse tipo de coisa. Mas, de forma geral, isso que eu quero que você entenda. Esse é o hábito ruim que o Data Driven Test traz para você. Ele começa a trazer o pensamento do programador para o teste. Se você faz isso, você começa a se enrolar, a coisa começa a ficar difícil. Então, o que você faz para corrigir esse problema? Como que você faz para que isso não aconteça? Primeira regra. E essa regra aqui você vai levar para todos os testes de unidade que você fizer. Não use if loop nos seus testes. Não use. Existem situações onde talvez você precise usar. Talvez na hora de você criar os seus setups, por exemplo, pode ser uma opção você criar algumas variações ali para economizar código. Você quer criar um método que cria os seus setups, por exemplo. Eu quero criar um método que cria aqui o meu pedido. Talvez você pode criar. Não é um grande problema, mas de novo, isso já é um recurso para quando você tiver já a habilidade de teste. Não deixa para fazer isso no começo. Se você está começando, não usa if loop. Coloca os valores hard-coded no seu teste lá, sua vida vai ser mais tranquila. Quando você avançar nos seus estudos, quando você tiver com mais prática e tiver a manha ali de fazer a coisa, você vai começar a entender quando você pode furar essa regra ou não. Mas se você está começando, não use. Evita if loop, sua vida é mais tranquila. Loop, evita 100% do tempo. Você vai ver que você não precisa de loop. If, talvez, às vezes sim, às vezes não. Loop não. Loop você nunca vai precisar. Isso eu posso te afirmar porque eu nunca usei loop nos meus testes. Então, loop você evita 100%, if quando você tiver um pouco mais a mão, você começa a fazer. E lembra da regra de ouro. Não pode furar a regra de ouro. Mesmo que você um dia resolva usar if no seu código, usa ele para o setup. Não usa para assert nem para ação. Senão, você vai estar furando o teste de unidade, né? Os limites ali do teste de unidade. A segunda coisa que você precisa fazer ali, ó, separa os testes e deixa eles mais simples. Ao invés de fazer um monte um teste que, assim, aparentemente parece muito simples, né? Mas eu tô chamando aqui só calcular valor total, tô colocando os ifs aqui, ó. Se você quiser adicionar mais uma linha aqui, você precisa começar a pensar mais. Deixa eu ver, mas então eu preciso colocar aqui um valor talvez 3 porque não tem 3 na lista. E aí, o que vai acontecer quando for 3? Ele vai somar. Deixa eu voltar aqui para ver o que vai acontecer. Então você começa a ter que pensar muito mais na lógica do que você deveria. Ou seja, manter o teste vai começar a ficar difícil. E lembra que eu falei também lá no começo, quando o seu teste ele não nasce desse jeito, ele vai ficando difícil. Né? Se você começa a colocar mais parâmetros aqui, ó, talvez se apareceu 3, você vai querer colocar mais um if aqui. Ó. Mas então se for status 3, eu acho que ele tem que se comportar de outro jeito. E aí daqui a pouco o seu teste aqui que tem 12 linhas, 14 linhas, sei lá quantas linhas tem aqui, ele vai começar a ter 30 linhas, 50 linhas. Então, ao invés de deixar o seu código que parece que está mega dinâmico e mega simples, ao invés de deixar ele desse jeito, deixa ele mais simples. Separa os testes e simplifica. Aqui é tudo zero. O que você pode fazer? Cria um teste aqui, ó. Deveria calcular valor zerado, por exemplo. Se a lista não tem teste, deveria calcular valor total zerado. Sem parâmetros. E aí você simplesmente coloca aqui, ó, igual a 0.0. Cara, não tem pedido, ó, não tem produto, né, na lista. Ele vai calcular, tá tudo zero? Beleza. Ander, mas aí você tá vendo se a lista tá vazia. Você pode, por exemplo, criar um sufixo de condicional no nome do seu teste. Deveria calcular valor zerado se a lista de produtos for vazia. E se o produto tiver zerado? Você pode criar um outro negócio aqui, um outro teste aqui. Deveria calcular valor total zerado se a lista só tem produto com valor zero, por exemplo.
Mas crie testes específicos. Veja como é muito mais simples de entender isso aqui, ó. Cara, o valor é zerado se não tem produto na lista. Beleza. É simples assim, né? E esse teste ele quebra sozinho. Se alguma dessas condições aqui quebrar, ó, vai aparecer lá na nossa lista de testes do Visual Studio e tal, beleza. Mas você vai ter que ficar pensando por que isso aqui aconteceu. É porque tá tudo zero aqui. Ah, é porque se for zero ele não inclui produto, então é a lista vazia. Aqui o teste está falando para você, ó. Ele está documentando. Se tiver vazio, vem zerado. É muito mais simples de entender. Mesma coisa para as outras situações aqui, ó. Ah, então se tiver só um produto, deveria calcular valor total se tem dois produtos, se tem um produto em estoque. Especifica o seu teste, deixa ele mais específico. Vai ficar mais simples, vai ficar mais fácil de entender. Esse aqui parece que é um teste que. Ah, mas isso aqui, meu teste nunca vai ser assim, André. Eu nunca vou fazer um negócio desse porque eu sei que é errado. Você pode não fazer. Só que as pessoas que vão mexer no seu teste depois, talvez achem que é interessante. E esse que é o ponto que eu falei do hábito ruim. Você vai deixar um legado pro time. Atrapalha o time isso. Eles vão achar que é melhor. Ah, pô, legal. Às vezes seu teste só tinha um if. E tava inocente aqui, ó. Só que aí a segunda pessoa veio aqui e colocou um segundo if. Vem a terceira pessoa, coloca o terceiro, quarto if. Daqui a pouco isso aqui é outro programa. Então pensa nisso antes de fazer as coisas. Esse é o lance. O teste ele precisa ser simples, porque seu time vai fazer mais testes se ele for simples. E se o seu código de teste ficar complexo, ficar desse jeito aqui, ó, é a pior coisa para os testes. Sabe o que acontece com isso aqui a médio e longo prazo? O time vem aqui e dá um skip no teste. Ou comenta ele, porque começou a dar erro, ele não sabe por quê, aí não quer quebrar o teste, vai lá e comenta. Aí fala assim, ó, deixa um comentário ainda, né? Precisa analisar por que quebrou. E ninguém nunca mais analisa. Então, pensa nessas coisas antes de usar os recursos da forma errada. Ou não da forma errada, sem entender exatamente como que o recurso funciona. Né? Às vezes você tá na boa intenção, mas você atrapalha mais do que ajuda. Segundo exemplo aqui que eu queria trazer para vocês, teste desnecessário. Isso eu vejo muito disso, cara. É impressionante. Cara. E não é só uma coisa específica do Data Drive, né? É que quando você usa teste guiado por dados, isso aqui maximiza. O que é um teste desnecessário? Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Esse cara aqui, ó, que a gente viu lá no começo, né? Ó, não deveria indicar que o cliente é pessoa física e um outro teste aqui que é a contrapartida aqui, né? Ou deveria indicar que o cliente é pessoa física. Ele chama aqui, cria uma instância de cliente com o tipo de pessoa PF e pergunta aqui se é pessoa física. Vamos ver o que o método faz? Ele simplesmente verifica se o tipo da pessoa é igual a PF. Aqui a gente está eliminando um magic number, não uma magic word aqui, né? A gente não sabe exatamente o que é PF, você faz uma ideia do que seja, porque é PF pessoa física, né? A gente, por dedução, a gente até entende. Mas eu estou tirando aqui transformando esse hard code num verbo, né? Então, é uma pessoa física, estou dando significado para a coisa para ficar mais legível, fica melhor para mexer no sistema aí depois. E aí, ó, na contrapartida aqui, ó, não deveria indicar. Então, se eu verifico se ele é pessoa física ou não, eu só vou passar o PF porque é o que ele checa lá. Tá hard-coded e beleza. Na contrapartida, aí eu tenho um pequeno problema para tirar. Por quê? Existem situações onde eu posso sim passar um valor aleatório, porque é uma string aberta, né? Então eu posso passar qualquer coisa aqui. Talvez você esteja pensando aí, André, mas aí então eu resolvo com um enum, e aí esse problema aqui ele deixa de existir. É uma opção, mas às vezes não é uma opção para você. Às vezes esse valor vai guardado no banco, você não quer usar o enum aqui como é, uma opção do seu domínio, você quer deixar ele aberto. Às vezes você recebe esse valor de outro lugar, você não quer ficar fazendo conversão. Existem situações e situações. Então, eu sei que às vezes tecnicamente tem algum recurso melhor para usar, mas aqui, lembra, estou trazendo um exemplo da vida real aqui. Então, provavelmente no seu sistema deve ter coisas muito parecidas com isso, que você achava que podia ser num e na vida real não é, ninguém vai querer alterar agora o sistema para mexer nisso. Então, esse cara aqui, ó, quando não é cliente pessoa física, pode ser qualquer string. Então, no teste do pode ser qualquer string, olha só que interessante. Ó. A pessoa testa aqui se o P
é minúsculo, né? O PF minúsculo, porque lembra que tá hard-coded lá, e aí o case sensitivo vai pegar. Aqui nesse caso, ele está testando o PF, só que com o P minúsculo e o F maiúsculo, e está testando outras strings, tipo, se for PJ, se for F ou J, né? Então não é F de física ou jurídica, né? Tem que ser PF, não pode ser só F. E aqui está testando valores aleatórios. Isso aqui é muito comum a galera fazer porque fica com medo de, às vezes, se tem uma alteração e a pessoa passa um valor esquisito e isso aqui pode dar problema e tal. Isso é muito comum, a galera tende a tentar proteger o código de alterações. Não acho que é 100% ruim, só que e muitas vezes isso gera um trabalho de manutenção desnecessário. É, talvez não de manutenção, mas acaba gerando mais testes e fica parecendo que você está testando mais coisas e muitas vezes você não está testando mais coisas. Dá na mesma. Então, a primeira coisa que você tem que fazer aqui é o seguinte: antes de sair mexendo, você precisa entender o que o código faz. E parece que é óbvio, mas não é. A galera não olha direito para entender o que o método faz. No nosso caso aqui é um método muito simples. Às vezes não é tão simples assim. E aí o seu data row lá, ele tem um monte de combinações. Não sai fazendo teste à toa aqui, porque você colocou mais um if, e aí beleza, vou colocar mais uma combinação aqui, ó. Isso aqui vai te gerar mais problemas. E outra, teste inútil. O que é um teste inútil? Teste inútil é o teste que não quebra. Não adianta você fazer um teste que nunca vai quebrar. Mas é melhor eu proteger o código. Não é melhor. Não é. Ele te dá uma falsa sensação de segurança. Porque você está olhando, de novo, para o código como um programador. Você está olhando para esse código de teste aqui como alguém que quer tudo super dinâmico, prever mega situações diferentes. E não é isso que o teste tem que fazer. Né? Não traga seus hábitos de programação para o teste. O teste tem particularidades. Então, o que você tem que fazer? Primeiro, você tem que entender o que o método faz. Como que ele funciona? Quais são os valores de entrada que ele vai aceitar e quais são os resultados esperados que ele gera? É isso que você precisa fazer primeiro. Depois que você entender isso, você monta uma lista de combinações que efetivamente precisam de teste. Depois que você tiver essa lista, aí sim você remove o que é igual. Aqui no nosso caso, quais são as variações possíveis? Pode ser que venha P e F minúsculo. E aí entra a importância do questionamento. Eu não quero aceitar P e F minúsculo? Será que aqui eu deveria forçar, por exemplo, um to-upper? Ou um to-lower? Em muitos casos, você não quer aceitar PF minúsculo. Em alguns casos, não faz diferença. Então, isso é muito importante para você entender. Por quê? Provavelmente não tem necessidade de testar variações dele ser uma minúscula, outra maiúscula. Será que eu preciso testar aqui o P maiúsculo e o F minúsculo? Não tem necessidade. Se você fizer um teste aqui só do P e F minúsculo, provavelmente já é suficiente para você. As outras aberturas de teste aqui, ó, a F e J, A, B, B, 1, 2, 3, ó, valores aleatórios. Não precisa. Isso aqui, em termos de combinação, tem a mesma, tem o mesmo peso de testar F e J, por exemplo. São strings diferentes de P e F maiúsculo. Então, essas combinações não são necessárias. Se a gente quisesse até fazer esse teste aqui, ó, poderia manter só isso aqui, ó. Eu não vou comentar, porque depois eu deixo o exemplo lá no GitHub para vocês e aí vai sumir daqui, né? Ó, provavelmente esses dois testes já seriam suficientes. Então, analisa o código, vê o que ele faz e remove o que é desnecessário, com base nas combinações. Vamos ver qual que é o resultado esperado, vamos ver entradas e saídas e qual que é o peso de cada entrada e saída. Se é a mesma coisa, não faz diferença, tira daqui. Não fica fazendo teste desnecessário. Isso aqui não quebra nunca. Não vai entrar AA, if AA lá no seu código. Ou talvez entre um dia, mas a chance disso acontecer é muito pequena. 1, 2, 3, isso aqui não vai acontecer. Não faça teste desnecessário. Teste que não quebra não serve para nada, só serve para gerar número para você lá. Não vai nem gerar cobertura, só vai gerar a quantidade de teste lá. Então não serve para nada, não quebra nunca. Apaga o teste porque ele não está servindo. Terceiro exemplo que eu quero trazer aqui, ó, métodos com nomes genéricos. Eu achei interessante trazer isso porque ele é bem sutil.
Muitas vezes a gente faz e não percebe o que está fazendo. E quando a gente programa na nossa cabeça de ser genérico, de ser dinâmico, parece que é muito interessante. Mas a médio e longo prazos começa a te gerar mais problemas. Vamos ver o exemplo aqui, ó. Eu tenho uma classe aqui, fornecedor, ó, que chama. Tem um método aqui que chama aceita boleto. Então, ele é um fornecedor, tem um indicador aqui para falar se ele aceita boleto ou não. Qual que é a regra aqui? Isso é um detalhe interessante, né? Existem fornecedores específicos que aceitam pagamento via boleto. E a identificação desses fornecedores é por código. A gente sabe dentro do sistema aqui, no nosso exemplo fictício, mas que é pautado em exemplos reais aí, provavelmente isso acontece com você também, existem identificadores fixos para alguns fornecedores, para alguns atores dentro do nosso sistema, nesse caso fornecedor. A gente sabe que o código 11, o 22 e o 33 são fornecedores específicos e eles aceitam boleto. Uma opção de design podia ser no banco, podia ser, mas de novo, naquele esquema lá que eu te falei no último exemplo. Às vezes o sistema já está assim, você não pode questionar. Já está funcionando, a dinâmica foi escolhida para ser assim e, cara, toca para frente aí. Tudo pode ser ter um design melhor, mas às vezes você não tem a opção de mudar. Então, nesse caso aqui, ó, fornecedores identificados por código. Qual que é a regra? Se esse fornecedor for 11, 22 ou 33, ele aceita boleto. O nosso teste, olha só que interessante como estava lá. Ele fez uma chamada que criou o fornecedor, criou uma lista de data rows aqui, ó, e colocou o código dos fornecedores no data row. Faz a instância aqui passando o código que chegou por parâmetro e faz um assert aqui chamando aceita boleto. Está dentro da nossa regra de ouro. Então você usou o código do parâmetro para montar o seu setup, para fazer variação de setup dinâmica. Assert e ação são fixos. Então ele respeitou aqui a regra de ouro. Porém, olha só que interessante. Dentro do código de teste ele colocou os comentários. Ó. Tá, o nosso fornecedor código 11 é o Empório das Flores. O código 22 é o Joca das Madeiras. E o 33 é a Adega dos Amigos. Então tinha lá um comentário para explicar o que era cada código. Não é um teste ruim de se fazer. Eventualmente talvez apareçam outros fornecedores aqui, e aí você coloca mais linhas aqui no seu data row, você vai manter desse jeito. Qual que é o problema aqui? O problema é que o nome do teste ele não te ajuda muito. Por que desse jeito parece bom? Porque tem os comentários. Ó. E o comentário está explicando quem são os fornecedores. Se é para colocar um comentário que explica quem é o fornecedor, talvez não seja uma boa ideia usar o Data Driver aqui. Pode ser uma ideia melhor ser mais explícito no nome do seu teste, para que se um dia quebrar, você consiga identificar olhando para sua lista de testes. Por exemplo, poderia criar aqui, ó, deveria indicar que fornecedor Joca Madeiras aceita boleto. Ó, código 22. Ah, Dé, mas aí não fica ruim, porque, pô, eu vou ter que copiar isso aqui 3 vezes para colocar aqui, ó, Empório das Flores. E aí no de baixo eu vou ter que colocar o... Não fica repetitivo? Não fica ruim para dar manutenção? E talvez aumente um pouco o seu trabalho de manutenção, mas deixe o seu teste mais claro. Eu não preciso de comentários para saber que o 22 é o Joca Madeiras. Eu estou vendo aqui, o nome do meu teste está explicando isso. Então fica muito mais claro para quem olha que é isso que acontece quando você chamar esse método aqui com o fornecedor Joca Madeiras. Código 22. É uma questão de clareza. Como eu disse, o primeiro teste ali ele não é tão ruim. É até aceitável fazer desse jeito, não é um grande problema. É só que a médio e longo prazo, um teste com nome mais específico deixa o seu suíte de teste mais legível. Se esse teste aqui quebrar, porque por algum motivo alguém tirou aqui, ó,
automaticamente você vai bater, tirou o 22, por exemplo, a hora que você rodar o teste e ele quebrar, você vai ver, pô, deveria indicar que o Joca da Madeira aceita boleto. Quebrou o teste. Por que quebrou o teste? E aí você vai ver aqui, pô, aceita boleto, mudaram ele aqui. Trocou o código para 22, para 222, sei lá, deu algum problema aqui. Se a longo prazo aqui esse teste quebrar, você vai ter que voltar aqui e falar, pô, indicar que aceita boleto. Deixa eu ver quem que é. E aí aqui a sua lista agora, em vez de ter 3, tem 30. Você vai ter que ficar procurando linha por linha. Porque um dos testes quebrou. E a identificação do teste é o 22. Começa a ficar mais difícil. Então, pensa nessas coisas sempre a longo prazo. Né? Como eu disse, bons hábitos, criar bons hábitos, ser mais específico, ter nomes específicos é melhor para o seu time. Gera testes mais legíveis. Pode ser que em algumas situações você tenha combinações. Não estou falando para você limar o data driven aí, tirar o data row e deixar de outro. Faz tudo hard-coded. Não, se você tem combinações que fazem sentido, você pode deixar junto. Não é um grande problema. Mas essas combinações, elas têm que ter sentido com o nome que você colocou. Né? Cria um nome específico, e se aquelas combinações atendem esse nome específico, tá beleza. Né? Evita criar teste com nome genérico desse tipo aqui, ó, aceita boleto, fornecedor aceita boleto. Isso aqui seria muito bom se é um indicador, ou se esse método aqui busca alguma, sei lá, alguma característica específica do fornecedor. Se ele está nomeado, eu sei que aceita boleto porque está hard-coded aqui, ó, é melhor ser específico. Então, precisa ter uma análise do contexto, da aplicação, de tudo. Tudo que eu falei antes continua válido. Mas pensa sempre nisso a médio e longo prazo, você vai ver que teste mais específico ajuda muito mais do que teste genérico, cheio de parâmetro dinâmico. E o último exemplo que eu quero trazer para vocês aqui, teste que foca na lógica e não no resultado esperado. Ele é um pouco mais sutil do que os outros exemplos, mas ele mostra um pouco de como que esse hábito da gente querer sempre ser genérico, sempre ser dinâmico, acaba trazendo o pensamento da programação para dentro do teste, que isso às vezes torna as coisas confusas. Eu tenho aqui uma classe pedido que tem um campo de valor total, né, e tem um método aqui, ó, valor total é menor do que o mínimo. Parece que é só comparar o valor total com o valor mínimo, que é um parâmetro aqui, mas não é exatamente isso. Ele tem uma particularidade. O valor total, ele tem um valor mínimo sim, só que ele pode ser negativo ou ele pode ser positivo. Então, se ele pode ser negativo, não é só você verificar se ele é menor, porque ele pode ser menor do que o mínimo, só que do lado negativo, né? Então, o zero passa a ser um valor válido, ele tem que ser maior ou menor do que zero, só que tem que ser dentro do valor mínimo. Então, se o valor mínimo é 10, ele pode ser de 1 até 9, ou até 10, né, que é menor, 1 até 10, que é menor igual, maior igual. E ele pode ser também de 1 até menos 10. Dentro desse valor, ele é menor do que o mínimo. Se ele estiver fora, ou seja, se for 11 ou menos 11, ele não é menor. E se ele for 0, também não é menor, porque 0 seria um valor válido. Então, é uma regra de negócio aí específica do sistema. Para o teste, olha só o teste que o Dev criou. Deveria indicar que valor é menor que o mínimo quando dentro do intervalo. E aí ele passa aqui o valor mínimo 20, tem aqui o valor total, ó, e ele pega o valor total do data drive aqui, ó, dos data rows, né? E ele passa aqui, chama que o valor total é menor do que o mínimo e faz a comparação. Mas eu achei bem interessante pelo seguinte, o nome do método, ele é específico, só que ele está remetendo à lógica do método. Né? Em nenhum lugar aqui está falando sobre intervalos de valores. A única coisa que fala sobre intervalos é o próprio método, a lógica dele aqui, ó, e o comentário. Ó. Então ele está falando aqui o seguinte: quando é 20, se for de de menos 20 a 20, com exceção do zero, que foi essa regra que eu expliquei aqui. Então, de novo, ele está usando o comentário para explicar uma regra, a regra que está dentro do método. Do ponto de vista do teste, não é que seja um teste ruim, é só que do ponto de vista do teste, não adianta ficar usando comentários para explicar as coisas. É a mesma coisa do exemplo anterior. Se eu bater o olho, se esse teste quebrar aqui, ó, se eu bater o olho na lista de testes,
eu não vou entender por que ele testou. Pô, mas quando tá dentro do intervalo, o que é tá dentro do intervalo aqui? Não entendi exatamente. Então, você precisa ser mais específico com relação ao resultado esperado do método. E não ao que tem dentro da lógica ou o que ele faz. Quando a gente mira ali, no caso do teste, tá? Quando a gente mira no fluxo, no que tem dentro do seu método, na lógica do seu método, invariavelmente vai levar você a colocar comentários no código. Você vai querer explicar o que ele faz. Seu teste precisa ser autoexplicativo, precisa ser fácil de entender. Então, nesse caso, não é que é uma má ideia você usar o data row aqui. Você pode usar. É só que você tem que tomar cuidado para não trazer a lógica do programa para dentro do seu teste. Uma opção aqui seria trocar o nome do teste. Então, ao invés de usar o data row aqui, eu poderia aqui colocar aqui, deveria indicar que o valor, deixa eu subir aqui para não ficar na frente da minha cara, ou atrás da minha cara, né? Deveria indicar que o valor é menor que o mínimo se o valor for negativo. Nem vou colocar o zero aqui, ó, porque daí você pode separar inclusive o case do zero, né? Que aparentemente aqui não está nem testando, né, no data row aqui, ó. E aí você troca aqui o valor total menos 17. Fica muito mais claro para entender. E aí, as outras combinações de teste que você faz. Ah, se o valor for positivo. E aí você troca aqui para 17. Depois você pode fazer um teste só para o zero. Então é muito melhor você fazer isso do que ficar explicando aqui no comentário que ó, é de menos 20 a 20, exceto zero. Né? Não tem sentido você colocar um comentário. Porque você pode até colocar e talvez ajude quem abre o método para olhar lá. Mas na hora que quebra, você não vai estar olhando para o teste em específico. Lembra que sua suíte de teste vai ter, cara, centenas de testes. Às vezes milhares de testes. E você acha que você vai ficar abrindo arquivo por arquivo para ver e entender? Talvez você não faça isso. Então é muito mais fácil, mais direto, quando você tem um teste aqui que descreve exatamente o que você está testando. O valor mínimo negativo. O valor total negativo. Inclusive você pode botar aqui valor total, ó, que é o que a gente está citando aqui. Ó. Valor total. Mais específico, mais clareza. Então, esse é um exemplo bem interessante. Em vez que ele está fazendo esse teste do range aqui, ó, talvez até inconscientemente, aqui nos parâmetros. Ó. Ele já está colocando, já está descrevendo. É um range, ó, 17 menos 17. Talvez até você deveria ter colocado zero aqui para ver, né? Que o valor total zero também. É que aí acho que vai retornar falso, né? Mas veja como ele vai colocando os ranges e vai trazendo a parte dinâmica do código para dentro do teste, né? Às vezes até inconscientemente. Para o dev ficou muito claro. Ah, cara, row 17, data row 17, data row menos 17 é isso, dentro do intervalo. E se o mínimo é 20, ó, 17 menos 17 está dentro do intervalo. Mas lembra que você não vai ficar olhando para o teste, você vai olhar para a sua lista. Então, não adianta ficar colocando comentário, não adianta ficar... nome genérico vai te atrapalhar. E foca sempre em resultado esperado. Ele é menor do que o mínimo, tem os seus porquês, pode querer explicar a lógica aqui, mas foca sempre no seu teste, o nome do teste, né, junto com o resultado esperado. Evita... dentro de intervalo, dentro de... As palavras que você usa no teste importam muito, né? Se faz parte do grupo, não, especifica as coisas, né? Deixa bem específico. Tira a sua lógica de programação da cabeça e deixa seu teste mais específico, que vai ajudar muito mais. Então, para concluir, não use os recursos sem entender os motivadores. Eu sei que tem coisas muito legais para usar. O Data Driven Tests é interessante, você pode usar sim, é um recurso válido. Né? Mas você precisa entender por que ele existe antes de sair usando. Senão você vai usar ele do jeito errado, você vai superutilizar
ou talvez você vai subutilizar, e vai te gerar problemas, né? O maior problema do Data Driven, para deixar claro aqui e lembrar na conclusão, é que ele deixa os seus testes mais difíceis. Fica difícil de entender. Você vai ter que ficar lendo esse método aqui algumas vezes para entender, mas quando dentro do intervalo, qual é o intervalo? Ah, de menos 20 a 20 exceto zero, beleza. Isso aqui não está te ajudando, o nome não está te ajudando. Se você pega um teste desse aqui, ó, é difícil demais de entender. Mantenha seus testes o mais simples possível. Quanto mais simples, mais fácil a sua vida. Teste de unidade tem que ser simples e direto, sempre. Você tem que bater o olho e entender o que ele faz. O nome tem que te explicar o que ele faz. E o nome vai forçar você a ser simples. Por que ele chama valor mínimo dentro do... Se for negativo, eu não posso pôr um valor positivo lá, porque vai ficar esquisito. O nome do teste está falando uma coisa, eu estou testando outra. Ele vai te forçar a ser simples e direto. O nome do teste importa muito. Então, pensa sempre em fazer teste de unidade o mais simples possível. Sua vida melhora muito quando você começa a fazer as coisas desse jeito. E aqui tem um acrônimo que é muito conhecido aí, que é o YAGN. Vem do inglês, You Ain't Gonna Need It. Você ainda não precisa disso. Esse acrônimo ele vale muito para os testes. Se você não tem um problema, não emprega um recurso para resolver esse problema. Que você ainda não tem ele. Deixa para colocar recursos novos, para colocar tecnologias novas, coisas da linguagem ali, quando surgir um problema. Porque isso vai fazer você entender quais são os motivadores. Para que existe isso? Pô, tá me incomodando. Tem muitas vezes que ter teste repetido para você não incomoda tanto. Porque você não mexe muito naquele método, porque... E não precisa de complexidade para isso. É melhor manter simples. Então, lembra do YAGN. Se você não tem o problema, não tenta resolver ele. Deixa para usar seus recursos malucos aí quando você achar um problema. Lembra sempre disso. Não tente resolver problemas que você ainda não tem. Principalmente no teste de unidade. Na aplicação, isso é muito válido. Mas para o teste de unidade, é muito mais válido. Teste simples e direto ajuda demais. Você vai ver que fica muito mais fácil de manter e vai te estimular, você, não só você, mas seu time todo, a fazer mais testes, porque fica mais fácil de manter, fica mais fácil de entender. Eu espero que você tenha gostado dessa aula aí. Se você gostou, deixa um joinha. Se você gostou muito, assina o canal, porque ajuda a divulgar esse conteúdo para mais pessoas. E se você tiver dúvidas, se você tem um caso aí que você acha que não dá para testar, que você está com dificuldade, manda esse código para mim, tem aí na descrição as instruções de envio e eu posso gravar aqui no CCT, no Criando Códigos Testáveis, um episódio para tirar as suas dúvidas. E se você tiver outras ideias de como testar, de como não usar o nosso Data Driven Tests aí, deixa aí nos comentários também, que é muito bom, sempre aprendo bastante com vocês, beleza? Um grande abraço e até a próxima aula.